Mas o reino de Deus é assim. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. É muito importante que a palavra de Deus seja pregada por muitas vozes vocacionadas por Deus, para que a igreja tenha o seu crescimento, a sua edificação. E hoje à noite eu tenho a grande alegria então de chamar o nosso querido pastor Osvalnir. Vem para cá, pastor Osvalnir. Ele vai estar nos trazendo hoje aqui a palavra de Deus. Eu pedi para ele, você prega a palavra, e ele gentilmente aceitou, né, pastor Osvalnir? Então eu agradeço muito a vida do irmão, a irmã Fátima, por emprestar ele um pouquinho para a gente, né? E o nosso querido pastor Osvalnir vai nos trazer a palavra de Deus hoje à noite. Então abra teu coração, assentados mesmo, vamos orar mais uma vez, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Osvalnir, por esse momento agora, e pela palavra que o Senhor colocou no coração dele, e que o Senhor continue abençoando as nossas famílias, Senhor, trazendo curas e libertações. Usa o teu servo, nós, cheios de gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastor Osvalnir. Obrigado, pastor, pela confiança. Boa noite, amados irmãos. E que a graça e a paz do Senhor continue em suas vidas. Que a graça e a paz do Senhor continue na vida da sua família. Que a graça e a paz do Senhor continue na vida da esposa e do esposo. Que a graça de Deus continue na vida dos filhos. E que a graça de Deus continue na vida dos netos. Acho que devemos agradecer a Deus e dar glórias a Deus por todos os casais, por todas as famílias, principalmente os casais, marido e mulher, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem Jesus, que conhecem o que é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, e que continuam firmes no seu casamento, apesar das muitas tribulações, das tentações, daquilo que pode influenciar o casamento a não, vamos dizer assim, a não dar certo. E que vocês continuem firmes e firmados no Senhor, vivendo pelo Espírito Santo do Senhor. Hoje é o Dia Internacional da Família. Foi criada na ONU, pela ONU, como iniciativa de debater questões relevantes para garantir o bem-estar das famílias em todo o mundo. A primeira vez que essa data foi celebrada foi em 1944, mas só em 1994 foi definido o dia 15 de maio como o Dia Internacional da Família. A ONU chama atenção para um fato importante. A humanidade passou por profundas transformações no século XXI, não no século XX. Nós já estamos há 22 anos do século XXI. E quantas mudanças? Eu nem me lembro. A única coisa que eu lembro do século XX, sei lá, era lá atrás, né? Que ia ter o bug do milênio, só isso que todo mundo sabe, né? Todo mundo ficou apavorado, e só lembro disso, né? Aí depois não veio o bug, mas que deu um bug no mundo inteiro, e o mundo nesses 22 anos está, não sei se está melhor ou está pior, não é? Mas está passando por transformações profundas e transformações muito rápidas, principalmente que agora tem mais de 10 tipos de famílias. Não vou discutir aqui as famílias, né? Mas tem, depois o irmão procura lá na internet, está cheio, né? E novos tipos diferentes da família tradicional, e essas famílias foram contempladas nos seus direitos na Constituição de 88, depois você dá uma lida lá, não é? E no Código Civil de 2002, né? Algumas diferenças, algumas
alguns direitos que foram adquiridos por eles. Mas, amados irmãos, o casamento que ainda continua em voga, em alta, ainda é o casamento que você vai no juiz, que você vai na igreja. Alguns gastam um bom dinheiro para fazer a festa, não é? E louvamos a Deus por isso. E como igreja devemos ensinar, e a palavra de Deus nos ensina, está nos ensinando e vai nos ensinar hoje, nós preservarmos o casamento. E somos alertados a preservar o casamento. Por isso que eu disse no começo, glórias a Deus pelas vidas e pela vida dos casais desta igreja que tem mantido firme o seu casamento. Mas Satanás está ao derredor procurando tragar. O poder da carne tem muita força, o mundo tem muita força e Satanás tem muita força. E devemos estar então lembrando sobre isso. Em 2025, farei 50 anos de casamento. Glórias a Deus, né? Vamos ver se a gente aguenta. Então, são mais 3 anos. Né? Então, já vou para o médico, já vou fazer meus exames de saúde, vou ver se está tudo bem, né? Não é? Como disse o Dr. Valmir de manhã, né? A gente fala que vai fazer exercício, a gente fala que vai fazer, mas não faz nada, né? Vamos ver se, né? Nesses 3 anos a gente faz. Eu disse para a Fátima que até outubro, como o pastor está falando aí de casamento de barrigudo e sem ser barrigudo, eu falei, até outubro vamos ver se eu emagreço um pouco. Né? Mas às vezes são promessas que a gente não cumpre, né? Mas as promessas que a gente faz no casamento, elas devem ser cumpridas, né, irmãos? As promessas, a gente não pode esquecer das promessas que nós fizemos e alguns fizeram perante Deus, né? E as testemunhas presentes, né? E temos que cumpri-las. Então, meus amados irmãos, vamos ler aí Mateus 19, versos 3 a 10. É a questão do divórcio. (19, 3 a 10). A minha versão é a NVI. Não sei se tem NVI aí. Tem NVI aí? Vamos lá. Vamos ver se aí combina com a minha. A NVI está escondida. 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará, verso 4 do 19, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. 6. Assim eles já não são dois, mas só uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Verso 7. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de vossos corações, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Não vamos discutir nesta noite aqui se divórcio está certo, se divórcio não está certo, não é? Se vamos receber pessoas divorciadas, isso aí já está, acho que está já resolvido nas igrejas e na cabeça do pastor Danilo, não é? Então já está resolvido isso aí, deve estar, né? Deve estar. Causas do divórcio no Brasil. Primeiro, excesso de expectativa. O que é? Se eu tenho expectativa e ela não acontece, eu fico frustrado. E a frustração é o primeiro, não é? Caso de divórcio.
E frustração é algo muito ruim nas nossas vidas. Criamos muitas expectativas. Então é melhor você não criar muitas expectativas na sua vida, no seu divórcio. Aqueles que vão casar, né? Porque se eu falar que você conhece, que eu conhecia a Fátima e sabia tudo que ela pensava, não é? Eu não e criasse uma expectativa, não ia dar certo, né? Ela também, pelo que eu sei, pelo que tem falado, ela nunca falou para mim assim: eu pensei que você era assim e você não é. Acho que eu nunca escutei isso dela, entendeu? Porque quando você começa a escutar muito, né, é complicado. Talvez só na hora da briga, lá você pode falar isso, né? Mas criar expectativas é um problema. Falta de confiança é o segundo. Intromissão, presta atenção, hein? Intromissão de amigos e familiares. A casa do vizinho, a grama do vizinho, tudo que o vizinho compra, tudo que o vizinho tem é melhor do que a da minha casa. Criação dos filhos, causa divórcio. Fantasmas do passado, né? Meu passado, eu tenho umas piadas de passado, né? Amizades, passado é isso, amizades com ex-namorado, amizade com ex-namorada. Talvez um ex-namorado que deu certo e que era da mesma igreja, talvez você continue ainda fazendo amizade, porque nesse sentido. Mas esse negócio de ex-namorado, ex-colega de farra, né? Sexta-feira era o dia desculpa falar aqui, o dia da cerveja, o cara casa e sexta-feira é o dia da cerveja. Aquele que joga bola domingo de manhã, continua jogando bola domingo de manhã, né? Mas não fez o acordo com a esposa. Se fez o acordo, tudo bem, sem problemas. Bom, fantasmas do passado. Vício em... Foi falado aqui pelo pastor, né? Fala aí, pode falar. Pastor, todo mundo sabe, hein? É divórcio, dá divórcio, né? O pastor falou e o pessoal lembrou aqui, né? E infidelidade. Estou falando muito aqui, não tem nem 2 minutos da introdução, né? Eu fui fazer uma anotação no sermão e a Fátima falou assim: você vai pôr mais 10 minutos no sermão? O divórcio, queiramos ou não, é um mal necessário por causa da dureza dos corações, não é? Então é melhor divorciar. Porque a menina perguntou para o pai assim, é muito ruim essa história aqui, né? Perguntou para o pai assim: o pai, cadê a mãe? Eu estou procurando ela faz um tempão aqui, ela não está aqui. Eu falei: acho que ela está no quintal. Você foi lá no quintal e viu? E viu ela? Eu falei: não, mas você não cavucou o quintal para ver se ela estava lá? Oh, meu Deus, que horror! É melhor que não acabe assim, né? É melhor o divórcio. É o melhor divórcio. Tem coisa que não é boa, né? O divórcio não é bom para os casais, para os filhos, para os parentes, para as famílias, para a sociedade, para a igreja. E aqueles que se divorciaram sabem como é triste, como o processo é complicado e difícil, não é? E sofrem demais. Por outro lado, temos que admitir que de todos os males o divórcio é o menor, é chamado mal necessário, é um remédio amargo, a injeção dolorida, é uma cirurgia indispensável, mas é o que se recorre num casamento como último recurso. A Bíblia trata desses assuntos de casamento, de divórcio, né, em vários textos: Deuteronômio, Jeremias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, 1 Coríntios, Efésios, que fala sobre casamento. No texto lido de Mateus, os fariseus queriam saber o que Jesus pensava a respeito do divórcio, por qualquer motivo. Por isso, Jesus respondeu: por causa da dureza dos vossos corações. Mas Jesus lembra a eles que o homem devia deixar seu pai e sua mãe, e seriam 2 e estariam juntos e seria uma só carne, e o que Deus juntou não separe o homem. Devemos lembrar que o casamento, então, é uma aliança com Deus. O casamento é uma aliança entre o homem e a mulher. O casamento é uma aliança para sempre. Em Malaquias diz Deus: eu odeio o divórcio. Jesus disse no verso 8b: mas não foi assim
Desde o princípio, o homem e a mulher são partes complementares do verdadeiro ser humano. O homem estava sozinho, Deus fez a Eva e Jesus disse: esta é a mulher, não é, dos meus sonhos, não é? É a rainha da minha casa, é a rainha do jardim do Éden, não é? E foi lá e conversaram e começaram uma família. Sem o casamento, sem a união sexual contínua e exclusiva, o homem e a mulher serão sempre parte de um todo, serão apenas caras metades. Então são complementares, estão juntos, participam de tudo junto. No capítulo sobre o cristão e o lar dos princípios batistas, nós lemos assim: o lar deve ser constituído da união de dois seres cristãos dotados de maturidade emocional, espiritual, física, unidas pelo quê? Por um amor profundo. Por um amor profundo. Então, nós vamos pensar hoje sobre o assunto para não dizer adeus. Tem uma música do Leonardo que não aprendi a dizer adeus, né? Mas eu gosto de você, tal. O sol vai brilhar, né? Depois, quando o inverno chegar, aí eu vou ficar tranquilo, né? Mas ele disse que não aprendeu a dizer adeus. Mas esse não é o caso aqui, né? Outra música diz adeus ingrata. Se a gente for procurar aí, está cheio, né? Está cheio. Então, para não dizer adeus, amados irmãos, nós temos que lembrar que o casamento foi feito por Deus. Por isso ele vai ser duradouro. Por isso aqueles que confiam em Deus vão fazer o casamento durar, vão se lembrar de Deus, porque tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Então o casamento feito por Deus é aquele em que o homem e a mulher se unem com o propósito de quê? De fazer a vontade de Deus, de glorificar a Deus. Eu tenho que ter isso em mente. Os jovens, aí tem poucos jovens aqui que vão se casar, devem lembrar disso aqui, né? Deve estar se lembrando. Manifesta-se então na escolha dos cônjuges, na identificação dos sentimentos, ideais e interesses, na resposta aos compromissos, na determinação de vencerem todos os obstáculos, na firme decisão de ir até o fim. Por isso, aquela moda antiga do namoro, do noivado e do casamento, não é? Para ter um bom conhecimento, um bom relacionamento. Não sei se hoje aquelas pessoas os que namoram, não é? Já começam a frequentar a casa um do outro, já dormem um na casa do outro. Não sei se conhecem melhor, talvez se conheçam melhor, não é? Talvez, não sei. Nem sei se está certo ou está errado, não vou falar. Eu vou falar que está errado, né? Entendeu? Certo? Mas hoje tem é isso que acontece. Então, talvez hoje, no século 21, a maneira de se conhecer um ao outro talvez seja essa. Não vou pôr aqui em julgamento, mas só estou lembrando, não é? Que está diminuindo esse negócio de namoro, noivado, casamento, né? As famílias se conhecerem, está demorando muito. Então, amados irmãos, somente um casal que luta ao extremo pela união da família pode dizer que está fazendo a vontade de Deus. Como eu disse, é uma aliança de fé. Cada pessoa envolvida, num caso, por exemplo, de divórcio, tem que pensar muito para que não ocorra um caso de infringir uma ordem dada por Deus. Aqueles que estão na igreja, aqueles que conhecem a palavra de Deus, têm que pensar muito sobre isso e rever sempre o seu casamento. O casamento feito por Deus faz com que marido e mulher se ajustem aos padrões divinos para que produzam frutos, para que produzam efeitos desejados. O pastor Plínio Moreira da Silva escreveu isso na primeira edição do seu livro A Bíblia e o Divórcio, em 1983. Marido e mulher se ajustam aos padrões divinos. Os casais hoje em dia estão falhando muito em admitir suas próprias culpas, ao invés de chamá-los de pecado e se arrependerem.
talvez os casais, né? Os casais. E por isso que eu estou batendo na tecla de que nós devemos continuar sempre como crentes espirituais na vida do nosso casamento, como em Gênesis 3:12, não é? A mulher que tu me destes foi que... Então isso continua, talvez hoje, não no seu casamento nem no meu, né? A gente não fala isso, né? A gente fala, realmente eu errei, realmente estou errado, fiz isso errado mesmo, não é? Casamento feito por Deus é aquele em que as promessas são cumpridas. Prometo perante Deus, né? Amar, respeitar, honrar, consolar, na saúde e na miséria, na pobreza, na saúde e na doença, na miséria e na pobreza, né? Até que a morte nos separe. Tudo o que tínhamos separadamente, se é que tínhamos, não é agora, pertencem aos dois, formam um, compartilham tudo. O apóstolo Paulo lembra que o corpo agora pertence ao outro. Eu não sou dono mais do meu próprio corpo. Meu corpo pertence à minha esposa e o corpo da minha esposa pertence a mim, não é? O apóstolo Paulo lembra disso. E a Bíblia não fala de casamento com contrato nupcial, com separação total de bens ou com separação parcial de bens. Na Bíblia não tem isso, né? Mas você vai casar, já fala lá, né? Comunhão parcial de bens. Então, amados irmãos, os casais precisam entender esta troca, não é? Precisam entender este momento das suas vidas e compartilhar tudo. Por isso, o casamento feito por Deus, nós temos que lembrar que ele é feito por Deus para isso, para que o homem e a mulher sejam apenas um, e tudo que eles têm é um, pertence a uma pessoa, pertence ao lar, pertence aos dois. Para não dizer adeus, eu preciso lembrar que o meu temperamento, o seu temperamento, pode ser controlado por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Não vou discorrer aqui sobre cada uma, né? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Eu não sei se tem mais alguma por aí, se surgiu uma novidade, né? Mas você procura saber aí, né? Se você é sanguíneo. Eu acho que sou sanguíneo e fleumático, né? Porque sempre uma misturada, né? Não sei se eu tenho muito sangue nos olhos, acho que não, eu sou tranquilo. Né, Maria? Ela está dando risada. Eu não sei porque ela está dando risada, mas tudo bem, né? Mas acho que o Espírito Santo está conseguindo controlar, né? Depois de 40 anos aí de casada, está mais controlado, né? Então, para evitar o divórcio, eu preciso lembrar que Jesus faz parte da minha vida, que o Espírito Santo habita em mim e o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, eu tenho que deixar que realmente, não é, eu seja controlado pelo Espírito Santo. Nós nascemos com os nossos temperamentos, mas a Bíblia diz, e eles podem ser transformados. O pecado que habita em nós é uma fraqueza natural nossa que herdamos. Nós temos essa natureza. Todos nós herdamos esses temperamentos básicos. E todos esses temperamentos têm a parte boa, têm os seus defeitos e têm os seus acertos, né? Então eu vou ter que olhar para os defeitos do meu temperamento e pedir a ajuda do Espírito Santo para me ajudar no controle deles. Mas a Bíblia diz que assim quem está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas passaram e passou o que era antigo e apareceu o que é novo, e essa nova natureza é transmitida a mim pelo Espírito Santo do Senhor, quando eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Na segunda carta de Pedro 1,4 diz assim: desse modo, Deus, Jesus, Ele nos tem dado os maravilhoso e precioso dom que Ele prometeu. Ele fez isso para que por meio dos dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos
trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza. Então nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas para nos ajudar. E eu preciso me sentir cheio, pleno do Espírito Santo. Nós temos que buscar sempre nos encher do Espírito Santo. Tirar as obras da carne, colocar o fruto do Espírito, ajudado pelo Espírito Santo do Senhor, não é? E alguém diz que não é facultativo, porque interpreta ali Efésios 5:8 como um mandamento. Não, 18, não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, Tim LaHaye, no seu livro Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, ele sugere 5 orientações: autoanálise, confissão de todo o pecado conhecido, submissão completa a Deus e pedir para nós nos sentirmos cheios do Espírito Santo. Acredite-se pleno do Espírito Santo. Eu tenho que acreditar que realmente o Espírito Santo habita na minha vida e faz parte da minha vida. Tenho que sempre estar lembrando disso. Vamos ver aqui. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Meus irmãos, então somos cheios do Espírito Santo e vamos pedir. E devemos agradecer a Ele esta plenitude, esse trabalho que Ele faz nas nossas vidas. E agradecer e lembrar os momentos em que fomos revestidos pelo Espírito Santo, no momento de fraqueza, no momento que podíamos cair em tentação. O Espírito Santo nos ajuda, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E se os nossos temperamentos, a parte ruim dos nossos temperamentos são fraquezas, se essa parte ruim estiver causando problemas de relacionamento no nosso casamento, então nós temos que pedir a ajuda dele. Para não dizer adeus, eu lembro que o casamento foi feito por Deus, o temperamento pode ser controlado por Espírito Santo, e eu tenho que lembrar que os frutos da carne magoam o Espírito Santo e magoam as pessoas. Por isso digo, vivam pelo Espírito, Gálatas, de modo nenhum satisfarão, se vocês viverem pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem às vezes, ele não está dizendo às vezes aqui, vocês não fazem o que desejam, que é uma luta constante. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne: manifestação, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino do céu. Aqueles que praticam demais estas coisas não continuarão casados, não continuarão nos seus relacionamentos. Magoamos nosso cônjuge através da imoralidade sexual. Aqui, imoralidade sexual é curto e grosso o adultério. Não é? Descreve esse relacionamento, uma das partes é descartada, né? É descartada. Então, um dos cônjuges é descartado, eu vou procurar, não é? Alguém lá fora e comete o adultério. Magoamos o nosso cônjuge através da impureza. Aqui impureza quer dizer o quê? Depravação moral. Aquilo que alguém chama de mente poluída, não é? E
polui tudo quanto passa por ela, reduz a ação mais nobre num momento de zombaria, depravação moral. Magoamos nosso cônjuge através de ações indecentes, uma etapa do pecado sexual que não faz o mínimo esforço para esconder o seu pecado. Talvez aqui esteja, não é, a pornografia, né, ações indecentes. É o pecado de quem perdeu a vergonha. É o pecado da pessoa dominada por suas paixões, impulsos e emoções. Magoamos nosso cônjuge através da idolatria. Será que os casais aqui da igreja, os crentes, têm, né, uma estátua lá do... Os corintianos têm uma estátua do São Jorge lá, né? É perigoso, cuidado. Né? Mas talvez alguns idolatram tanto o Corinthians, que o Corinthians está acima de Deus e acima da sua esposa e acima da sua família. É um tipo de idolatria. Adorar objetos criados ao invés de adorar o Criador dos objetos. É adorar as coisas. O Deus da pessoa é aquilo que ela dedica a maior parte do seu tempo, seu dinheiro e seu talento. Quem sabe, supondo aqui, né, um carro. Eu conheço gente. E comprou o carro, ninguém mexe, ele está todo dia limpando, lustrando o carro. A mulher fala, vem almoçar, não vai almoçar. Me leva para o supermercado, falou, pede o Uber, sei lá, vai a pé, mas o carro não vai entrar, né? Ainda mais se for comprar um peixe, um camarão, vai ficar cheirando lá no carro, né? Então, olha, não sei se existe isso, né? Mas eu disse um carro, mas pode ser qualquer objeto, qualquer coisa que você tem na sua casa. Eu começo a me dedicar naquele negócio lá. Não é ruim você ter um hobby, não é ruim, não é? Você ter um hobby. Você pode ir lá fazer o que você quiser, mas você vai ter 2 horas, sei lá, no fim de semana ou por dia para esse hobby, para se dedicar a isso, né? Aí você tá tudo bem, mas agora se você dedica todo o tempo da sua vida com algumas coisas e abandona a família, abandona a esposa, não tem mais momento para estar com os filhos, e você não pode mexer aqui. Ninguém mexe aqui nesse negócio aqui. Isso aqui é meu, né? É bom a gente ter as nossas coisas e ninguém mexer, não é? Mas às vezes existe um exagero, né? Pode existir um exagero, mas eu espero que isso não seja motivo de, né? Essa idolatria aí não pode ser motivo de vocês, né, criarem uma confusão. Tem que chegar num acordo aí, né? Não sei aí se tiver alguém aqui com essa dificuldade, né? Com essa dificuldade. Sempre um objeto na idolatria, sempre um objeto começa a tomar o lugar de Deus, o lugar de Deus, e o lugar da esposa ou o lugar do esposo no seu coração. Magoamos nossos cônjuges através das drogas, abuso de drogas, medicamentos, bruxaria, magias, feitiçarias. Eu só não quis entrar aqui em mais detalhes, mas é isso aí, não é? Magoamos nosso cônjuge através das inimizades. Será que um dos nossos cônjuges provoca inimizades entre as pessoas? Será que eu posso fazer uma reunião de família com os primos, com os netos, com o sogro, a sogra, com o namorado do neto, com a namorada do meu filho, não é? Será que eu vou causar inimizade? Amigos da esposa ou do esposo? Não posso criar inimizades. E isso que acontece uma destruição. Por que eu vou ter essa inimizade? Não vou aqui também ficar contando história, nem dando exemplo, né? Porque não é legal. Não é? Mas inimizade não é bom. Inimizade não é bom em qualquer situação da nossa vida, principalmente na família. Principalmente na família.
Vocês sabem do que eu estou dizendo, não é? E às vezes algum tratamento que um dos cônjuges dá a um amigo, a um irmão, a um cunhado, ou alguém conhecido, né? O marido faz pouco caso ou briga com alguém da família da esposa, pode dar problemas, pode dar confusão. E às vezes não é só com um, mas começa todo mundo lá, né? O cara que quer fazer inimizade, ele começa a fazer e faz com todo mundo, né? Faz com todo mundo. Magoamos nossos cônjuges através de brigas, contendas. Mas pastor, tem briga? Tem umas conversas, né? Mas a inimizade é um estado da mente, da atitude, né? Da atitude da mente. Então, essa é a inimizade. Agora, a briga já é o resultado da inimizade. Pode sair uma briga. Pode sair uma briga. Sua origem, diz Tiago, são os maus desejos. Os maus desejos. Brigamos por mínimas coisas ou por grandes coisas. Às vezes algumas coisinhas lá são motivo de briga, não é? E não sei se essas brigas vão durar para sempre ou vai ser ali no momento, não é? Como diz alguém, uma briguinha, não é? Mas podem ter brigas sérias e podem começar a ter brigas todos os dias e pode começar, não é? Isso tomar um rumo que não vai ser legal, que não vai ser bom, não é? Então é bom evitar brigas. Eu não sei hoje como é. Eu aprendi em casa, não é? Para eu não brigar, é para eu evitar brigas, não é? Então, não sei se eu chamo, acho que ninguém me chamou de maricas naquela época lá, mas eu, né, falei, não vou brigar, né? Melhor não brigar, melhor não brigar. E essa briga que eu estou dizendo é para as vias, como diz aí, para as vias de fato, né? Para as vias de fato. Então nós temos que lembrar disso. Brigas. Magoamos nossos cônjuges através do ciúme e da inveja. Eu vou agir para magoar o outro, para ofender o outro. Eu desejo a destruição do outro. O sucesso do outro faz mal para mim. Eu não me alegro com o sucesso da minha esposa. Eu não me alegro, vamos dizer assim, com o chiquê da minha esposa, né? Com os perfumes dela, ela sai, todo mundo elogia, tal, né? Eu saio e, né? Que roupa feia, que não sei o quê, né? Então, a minha esposa pode ter um bom relacionamento com as pessoas, faz amizade fácil, né? Eu não faço, né? Mas como ela faz, eu tenho ciúmes. Eu falei para você, não, você não vai mais fazer sucesso, né? E temos inveja, sim, e ciúmes. Então, eu tenho que ter esse cuidado de ciúmes e inveja. O sucesso dela, não é? É bom para mim. O meu sucesso faz bem para ela, não é verdade? Então, é esse o caso. Magoamos nossos cônjuges através de acessos de raiva, né? Acesso de raiva, mau gênio, explosões de paixão, crises de fúria. Já tem muito filme aí, né? Dia de Fúria, né? É como o diabo virá nos finais dos tempos. Diz que o diabo virá com grande cólera, ele virá com grande fúria. Essa pessoa é uma dinamite pronta para fazer estrago. É claro que temos essas explosões, mas não a ponto de explodir a casa e destruir a casa e destruir tudo que foi construído por causa desse excesso de raiva. Esse excesso de raiva pode gerar, não é? Situações muito perigosas. Então eu tenho que me controlar, eu tenho que estar lembrando
né, desses momentos na minha vida. Eu tenho que estar lembrando dessas obras da carne na minha vida. Eu tenho que de vez em quando estar olhando para Gálatas 5 e ver o que a palavra de Deus está dizendo sobre o fruto do Espírito, sobre o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e mansidão, não é? Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e o seu desejo. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Magoamos nosso cônjuge através da discórdia aqui no sentido de egoísmo, esforço constante para conseguir o melhor para mim. Isso é discórdia. Desejo pelo poder. Eu tenho espírito de ambição. Eu tenho espírito de rivalidade. Não é? E nós temos propósitos egoístas. Magoamos nosso cônjuge através da desunião, de provocar desunião, de ficar separado. É a pessoa que trabalha para separar pessoas. Ela tem atitudes que desfaz qualquer unidade, qualquer relacionamento. Magoamos nossos cônjuges através de facções. Facções aqui é divisão, escolhas, eu faço escolhas. Alguns, às vezes, casam e escolhem ficar com o papai e com a mamãe. Vai almoçar todo dia na casa da mãe. Eu conheço gente assim. Não sei se já parou, né? Já parou. Eu não fui na casa deles para saber se a esposa cozinha bem, né? Mas não importa, né? Se nos primeiros meses de casamento queimou arroz, queimou feijão, né? E outras coisas, não sabe nem fazer um cafezinho direito, talvez eu faça o cafezinho, né, Fátima? Ela fala que eu falei para ela que eu ia começar a fazer o cafezinho na cafeteira e estou atrasado, né? Eu só fiz 2 vezes. Bom, né? Então é isso, eu faço escolhas, eu escolho ficar com os meus amigos, eu escolho ficar com pessoas que são mais importantes do que o meu cônjuge, eu dou mais valor, eu valorizo mais, e talvez às vezes até comece a falar dessas pessoas em casa, não é? E voltando aqui para a questão da brigas e discussões, 40% das mulheres vítimas de agressões físicas e verbais são evangélicas. São evangélicas. Por último, magoamos nosso cônjuge através da bebedeira, orgias e as coisas semelhantes. Orgias e bebedices estão juntas formando um par. São 2 coisas que o cristão deixou de lado e não pratica. O cônjuge cristão pode não ter o vício da bebida alcoólica e se embriagar, mas ele gosta de uma festa, ele gosta de um churrasco, ele gosta de um buffet bem servido, certo? Ele vai lá e se empanturra, e ele fala para a família dele: olha, eu vou agora numa festa, e ele sabe onde tem festa sempre, né? E ele vai lá se empanturrar, e chega em casa, né? A esposa, às vezes, talvez se ela avisou que fez festa, se não avisou que ia na festa, a esposa fez a comida. Não, eu fui numa festa aí, ó, que feijoada boa, né? Aí amanhã tem churrasco, e na sexta-feira vai ter a sardinha na brasa, né? Ele não tem a bebedice, não tem orgia, mas comer a carne para ele é uma orgia, é uma festa, né? É uma coisa boa, não é? Troca a companhia do cônjuge por estas festas, por estes locais, por uma reunião, por um jantar, por jantar com os amigos. O que acontece aqui é praticar excessos, né? Praticar excessos. Então, nós podemos magoar o nosso cônjuge e magoar a nossa família com estas coisas. Então, amados irmãos, para não dizer adeus, nós fomos lembrados pelo Senhor, porque tenho a certeza, e não lembro nesta igreja aqui,
ou no corpo de Cristo, em muitos deles que eu conheço, casos de divórcio, casos de separação, não é? Tem sido bem administrado os casamentos. Espero que esta igreja continue a investir na família, nos casais, ensinando, né, os nossos filhos, ensinando os casais. Não podemos esquecer também, não é, daqueles que perderam um dos seus cônjuges, né, e tem a sua família. Nós não nos esquecemos também, não é, da melhor idade. Mas muitos desses irmãos que hoje são viúvos têm boas histórias para contar, né? Do que passou, do que não passou, se foi bom, se foi ruim, né? Mas isso eu creio que é um testemunho que nos ajuda a ver como essas pessoas que estão hoje na igreja suportaram esse momento da sua vida, suportaram, ficaram firmes na igreja, né? Não se divorciaram, né? Criaram seus filhos estão na igreja, né? Mas passaram um perrengue danado lá com o marido ou com a mulher, não é? Mas ficaram firmes, são exemplos, testemunhos que nós podemos ter de que, controlados pelo Espírito Santo, nós conseguimos formar a nossa família e viver em família e viver com o marido ou com a esposa. Então, casamento é o plano de Deus para a família. O temperamento pode ser controlado e será controlado pelo Espírito Santo. Eu não posso magoar o meu cônjuge. As obras da carne devem morrer em minha vida e na vida do marido e da mulher. Que todos nós, eu e você, possamos estar agradecendo ao Senhor, e eu também, por mais uma vez sermos lembrados de como devemos agir, E mais uma vez somos lembrados que devemos viver pelo Espírito Santo, não é? E somos movidos pelo Espírito Santo e devemos andar pelo Espírito Santo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, e todos que aqui estão, continuem vivendo, não é? Dominados pelo Espírito Santo do Senhor. Que você continue a brilhar essa luz de Jesus na sua vida, em todos os lugares que você for, que a luz de Jesus continue brilhando na sua casa, no seu lar, no ministério Casados para Sempre. Somos ensinados que a casa, que o lar é um farol, não é? Que está iluminando, não é? Todos os casais daquele bairro, daquela vila, daquela igreja, não é? Então, que você continue assim, sendo iluminado por Deus e iluminando, não é? E levando a luz do Jesus por onde quer que você for, e que os seus filhos possam agradecer a Deus pelos pais que têm, porque são pais que são dominados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém?